Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Olha a informação que o Felipe Facicani trouxe pra gente envolvendo o zagueiro Nino. Também tem tudo sobre John Arias e a novela continua, é isso mesmo. Já fica até o final do vídeo, já deixei no comentário a opinião de vocês. Mandou pra gente aqui no cardzinho do canal do Facicani e um trechinho da ESPN Brasil, onde eles destacaram a negociação envolvendo o Alan. São valores absurdos. Fica até o final do vídeo, já deixa o like aí, vambora lá. O Nino e o staff dele, nas férias agora em dezembro, se acertaram com o Fluminense. Nino e clube. Agora? Em dezembro. Oh. Estavam acertados. Sim. Né? Então a tal da cláusula que você falou e tudo mais, ela estava executada entre o clube brasileiro e o staff do Nino. Ah, tá. Porém, o Fluminense estava o quê? Esperando que o Nino cansasse a diretoria do Zenit para forçar essa saída e facilitar. E o Zenit falou: meu irmão, pode voltar. Pode voltar. Eu não tenho pressa nenhuma para vender você. E muito menos com o valor que você acha que eu quero e o clube que você se acertou de volta quer pagar. Difícil negociar com você. Esquece. Eu paguei 6 e eu quero 12. Não preciso de 6. Tô nem aí. Então, dinheiro ali não é o problema. O Palmeiras, ele foi por outro lado. O Palmeiras, ele foi no Zenit. Tanto que é que aquela viagem suposta do Barros à Rússia pra falar de Gerson e tal, teve como foco também o Nino. E ali o Palmeiras já ouviu, olha, 12 milhões, o negócio é fechado pra vocês, tá? E aí o Palmeiras volta pro Brasil. E quando o Palmeiras vai ao staff do Nino, ele encontra essa resistência do jogador. Olha, eu tenho preferência, quero voltar pra cá, minha família tá adaptada, o Fluminense, né, perdeu o Thiago Silva e etc. Então, pra mim, é mais jogo voltar pra cá. Tudo bem, mas a gente pode trocar uma ideia, entender e tal, mas eu preciso ver o lado do Fluminense. E me parece que nessas últimas horas, o Fluminense travou o movimento de convencimento do Zenit e o Zenit teria ficado irritado com o Fluminense por essa postura de ter fechado com o zagueiro sem consultá-lo. O que é normal no futebol, mas a gente sabe que os clubes querem aquela perfumaria de olha, vem conversar comigo primeiro, enfim, né? E como os russos estão nem aí pra hora do Brasil, os caras, meu irmão, se quiser fechar a porta pra você, vai fechar e você não entra mais. Acabaram de pegar uma bolada com o Gerson. Porra, só o Gerson. O Palmeiras foi amaciar o lado que define a história. E o Zenit, entendendo que o Palmeiras tem lá a sua boa proatividade, mas o Zenit fala, pô, mas você sempre vem conversar com valores menores. O Zenit gosta do Palmeiras, ao mesmo tempo também não cede, entendeu? Mas ele não trata mal o Palmeiras. É aquele amigo... O Zenit vê o Palmeiras como aquele amigo mala, mas que você coloca lá na turma. Ó, vamos viajar, mas o João vem. Puta, o João, velho. Puta mala, velho. Mas o João vem, vem. Aí o João toma 2, 3 cervejas, você vai lá e dá risada com o João na noite. Não tem problema nenhum, entendeu? É o que fica na churrasqueira. Bota ele lá pra fazer o enche o saco lá. Tá, ó, então tá bom. Então, ó, ô João, é o seguinte, você quer viajar? Mas você toca o churrasco aí, não enche o saco da gente, a gente fica aqui bebendo. É basicamente isso, tá bom? O Palmeiras é aquele chato, mas que o Zenit tolera. O Zenit não tolera o cara que vai, por exemplo, chegar na casa dele e dormir na cama dele, entendeu? Aí ferrou, aí portão pra fora. E foi mais ou menos o que aconteceu. E o Zenit chamou o Palmeiras pra conversar. Falou, ó, é o seguinte, meu, vocês ainda têm interesse no cara aqui? Tá enchendo o saco, o cara tá de bico, o cara não quer voltar. Assim, assado. Enfim, ó, vamos tentar resolver esse problema então, vai, porque eu não quero ninguém aqui de cara feia enchendo o meu saco. Eu sei que vocês querem contar com o zagueiro, então vamos entrar em acordo. E é o que está acontecendo. O Zenit avisou ao staff do Nino o seguinte, eu, neste momento, só faço negócio se for para o Palmeiras. A história do John Arias, que segue sendo cozinhada no Palmeiras, a do Almada da mesma forma, o Palmeiras não descartou oficialmente nenhum desses 3 jogadores, muito pelo contrário. A situação do Alan, que o Napoli começa a apertar um pouco o parafuso para ver se convence o Palmeiras a espanar a situação e vender o atleta. Essa cláusula, ela precisa ser revista. Eu conversava ontem, ô Tortorelli, com um amigo meu ao longo do dia,
sobre essa história de opção de compra, cláusula de preferência, o que realmente isso é aceitado pela FIFA, tá? O que a FIFA aceita é, por exemplo, ter um tempo estipulado para a tal da opção de compra. Então, por exemplo, eu peguei um atleta por empréstimo, fixei o preço dele em 10 milhões como opção de compra. Não obrigatoriedade. Obrigatoriedade, aí, meu irmão, acabou o tempo, você tem que comprar, acabou, senão você tá morto, tá? Opção de compra. Por exemplo, o ano retrasado, o Palmeiras fez uma proposta de 5 milhões de euros para o Celtic, para tentar trazer o Bernabé, que estava emprestado ao Internacional. Só que o Internacional tinha uma cláusula até o dia 31 de dezembro de 2024 para contratar o Bernabé, uma opção de compra. O Bernabé tinha ido muito bem, e aí o Inter tinha essa situação. Só que o Inter tava com a corda no pescoço. E aí, o que fez o Palmeiras? Foi no Celtic e falou, olha, a opção do Inter era, sei lá, de 4 milhões, 4,5. Não vou me recordar muito bem, mas o Palmeiras tinha até feito... Era algo assim, era algo assim. O Palmeiras fez uma proposta de 500 mil a mais. Dane-se, pouco importa. Mas fez uma proposta melhor. O Celtic fez o seguinte, Palmeiras, adorei sua proposta, acho justo, a gente fecha negócio, mas eu não posso receber dinheiro. Não posso que o seu dinheiro seja depositado na minha conta e nem fazer qualquer movimento burocrático de liberação, porque o atleta está vinculado com a opção de compra ao Inter até a data tal. Se o Inter até o dia 31, 11h59, não depositar o dinheiro, na virada do Réveillon, a execução do valor é feita em seu favor e acabou a prioridade do Internacional. Ok? Ok. E o Inter, no dia 30 de dezembro, vendeu aquele meia que foi pro Gabriel, é isso? Oh, meu Deus do céu, agora às vezes me dá uns atos falhos aqui, eu peço perdão. O Inter vendeu o meio-campista pro futebol da Arábia e pegou uma baita grana, foram 15, 16 milhões ali de euros, tá? E esse dinheiro foi dado como carta de garantia ao Internacional. Porque, óbvio, você não faz um depósito da noite pro dia assim, você recebe as cartas de garantia. Oi? Gabriel Carvalho, obrigado, que o Pedrão me ajudou. Gabriel Carvalho foi vendido pro Al-Shabaab, é isso? Al-Qadsia, isso, Al-Qadsia, tá? Foi vendido pro Al-Qadsia. Então, essa carta de crédito chegou ao Inter, o Inter mostrou a carta de crédito ao Celtic e falou assim, ó, pode executar a opção que eu tô com a grana aqui dos 4 milhões e meio. E aí o Celtic avisa, o Palmeiras falou, olha, de última hora chegou a garantia do boleto do Internacional, agradecemos a tentativa, mas somos obrigados a vender pro Inter, mesmo que o valor seja menor. E assim sacramentou. Então essa é a opção de compra. O que esse meu colega explicou é o seguinte, não pode haver uma cláusula eterna. Então, por exemplo, o Arias tá lá e quer voltar. Aí o Fluminense fala, não, pra esse time eu não quero que você vá. Ah, mas não, pra esse time eu não quero que você vá jogar aqui. Você vai pra outro lugar. Aí o Arias não arranja a proposta. Aí ele volta, 6 meses depois, tem proposta, não quero que você jogue aqui. O Fluminense não pode ficar proibindo, não tem o direito de proibir o ir e vir de um atleta, sendo que ele não tem vínculo burocrático com o jogador. Nenhum, não tem vínculo no direito econômico e nem no direito esportivo, né? Ele não tem, os direitos federativos não estão com o Fluminense mais. O direito federativo do Arias é do Wolverhampton. É o que eu falei, não tem poder de veto. Não tem poder de veto. Ele não tem. Não existe porcentagem, o jogador é meu, tem que negociar comigo, quando às vezes o jogador é uma pizza. Não tem essa. Ele foi vendido integralmente, tchau. A única coisa que o Fluminense tem é uma compensação de bônus a receber caso as metas não sejam batidas, até o término do contrato do John Arias. Aí o que pode acontecer, Vic? Ok, o Wolverhampton recebe de volta aquilo que ele pagou, os 17 milhões. E os outros 5 que o Fluminense tinha a receber? Quem que vai pagar? O Wolverhampton? O Palmeiras? Aí o Palmeiras pode entrar em acordo com o Fluminense e falar, olha, é o seguinte, eu sei que vocês têm essa dívida de tanto, ou esses bônus a receber por tanto,
Porque aí seria até muito injusto. Vamos supor, o cara 1 ano e meio depois, 6 meses depois, não bate a meta lá, mas ele vem pro Palmeiras e começa a arrebentar de jogar. Minutagem, faz gol, passe, tá. Aí o Fluminense fala, porra, quer dizer, eu vendi o cara pensando nas metas que seriam atingidas, não foram, vem pra cá e o cara atinge a meta. Então, esse bônus, ele pode entrar numa negociação de Palmeiras e Fluminense para que essa cláusula seja quebrada de prioridade. Mas não é uma cláusula que ela pode ser executada, por exemplo, na FIFA. Essa que o meu amigo está explicando. Se fosse com data, pode. Mas se for uma cláusula... É mais que um acordo de cavalheiros que outra coisa. Mas se for uma cláusula que, por exemplo, ela não tem data, não pode acontecer. O Palmeiras pode simplesmente pegar, acerta com o Arias, acerta com o Wolverhampton, pega a documentação e bota o cara pra jogar. Se quiser, informa o Fluminense com um acordo de cavalheiros. Tô comprando. Tô comprando. Um abraço, tô comprando. Eu vou na FIFA, então vamos na FIFA. Então o que o cara me explicou é isso. Existem 2 situações. Não pode haver, Vic, uma cláusula eterna de veto, porque senão... o direito do jogador... Eu quero o Arias vira o Fluminense e fala assim, eu quero jogar lá. Não, você não vai. Não, por que eu não vou? Mas você tem uma cláusula de preferência. Tá bom, você tinha uma preferência. Você vai me comprar? Não, não vou. Então, não vou te comprar e eu tô indo pra lá. Ou o Arias fala assim, eu quero jogar aí no Fluminense. Vocês têm dinheiro pra pagar? Não, a gente não tem. Então... Era o cara da temporada, Alan pelo Palmeiras, na partida contra o Santos. 1 gol, 3 finalizações do alvo. Ele dribles completados. Ele liderou o Palmeiras. Ações da área rival, ele foi o segundo. Algoritmo da ESPN, também o líder, 7,51, atuou por 76 minutos. E eu começo, Alan, com você, Zinho, que encerrou o último debate. É um tema sensível, né? Essa coisa de avaliar o timing de negociações. Vamos lá, a grana não é baixa, o Napoli é um protagonista do futebol italiano, mas fica essa sensação de, seria bom vê-lo por mais tempo aqui. O Estevão acabou de ir embora, não faz muito tempo o Endrick já foi. Como é que você vê o caso Alanzinho? Eu tô na fala do Abel, né? Assim, tem essa diferença da moeda. Se os caras estão tão interessados e o europeu vem muito buscar mais essa rapaziada dessa idade, nós é que estamos fazendo ao contrário, estamos indo buscar os caras com 27, 28, 29, ou recebendo aqueles que estão sem contrato acima de 30 anos. O custo para esses jogadores fica mais o salário. Agora, para minha surpresa, os clubes brasileiros não, né? Assim, Cruzeiro, Flamengo, o próprio Palmeiras, vão lá e contratam um jogador por 25 milhões de euros, 30 milhões de euros. O Flamengo a gente já vai falar do caso Paquetá, até mais, né? 35 milhões de euros mais bônus. Enfim, mudou. Mas o que eles faziam, que vinham aqui buscar jogador mais consolidado, jogador já titular, jogador já de seleção brasileira, e aí investiam jogadores nessa faixa etária, 25, 26, 27 anos, mudou totalmente, né? De alguns anos para cá. Hoje eles vêm buscar o jogador que nem tirou as fraldas ainda, né? Que está começando ainda no profissional. O cara nem é titular absoluto do time, ainda nem rendeu e convenceu. Joga um campeonato bem, mas os caras já têm uma visão que podem lapidar essa juventude, esse talento, já vem mapeando desde categoria de base. Os caras não estão mapeando o Alan agora, nessa temporada no profissional. Está vendo ele já nos campeonatos, sub-20, sub-17, tem profissionais que trabalham para esses clubes, que vivem no Brasil, empresas que monitoram, vai passando a informação, eles têm departamento de análise de desempenho, como os clubes brasileiros também têm. Enfim, então a concorrência fica difícil, mas eu estou com o Abel. O Palmeiras hoje tem condições financeiras de bater o pé, segurar um pouco mais, sabe? Tá pagando quanto por ele? 25 milhões? 27 milhões? Sei lá, 30 milhões? Porque eu acho, nesse momento do elenco que o Palmeiras tem, nem o Paulinho tem a característica do Alan. O Paulinho é um segundo atacante, é um cara que pode jogar pelo lado esquerdo, pode jogar ali atrás do centroavante, pode fazer dupla com um atacante, mas me parece que é Flaco Lopes com Vitor Roque. E de repente o Paulinho melhorando, estando 100%, entrar pelo aquele lado esquerdo. Lado direito, eu acho o Alan mais qualificado, com mais recursos do que o Facundo, do que o Sousa,
de várias contratações que aconteceram. São bons jogadores, mas o menino desponta como um cara que com mais uma temporada, mais maduro, o Abel dando mais oportunidade, escalando ele com mais liberdade ofensiva, sem ter que retornar para ser ajudante de lateral pelo lado direito, ter que voltar lá na linha lateral para fazer quase um ala. Agora, se ele for o meia pelo lado direito, o ponta pelo lado direito, ele, para mim, é o que tem a melhor característica do 1 contra 1 nessa equipe do Palmeiras, da velocidade com o drible, para desequilibrar a defesa adversária. Eu tô com o Abel, fazer uma força para permanecer, e é uma opção maravilhosa para o Abel durante toda a temporada. Zé Breler, vamos lá. Primeiro Breilão da massa. Não, então, o Zinho tocou nesse ponto, né, de cada vez mais cedo os clubes europeus levam jogadores brasileiros. E aqui no futebol sul-americano existe uma lógica, né, pensando com a cabeça dos europeus, que é o jogador de 17, 16 anos já entra no radar. E quanto mais novo, mais valorizado é. E essa lógica não funciona entre transferências na Europa. A gente acabou de observar, por exemplo, o Semenyo, que foi para o Manchester City, 25 anos, por 65 milhões de euros. Mas aqui, quando os clubes vêm buscar da Europa no futebol sul-americano, eles querem 17 e 18. Eles querem levar antes de 18 até, porque o jogador ainda tem ali alguns meses ou até mesmo um ano, né, para acabar de maturar e vai cedo ou para ser emprestado ou para ganhar rodagem na Europa ou como o Estevão para chegar e já jogar. No caso do Alan, ele já tem 21 anos. Então, para o futebol europeu, ele já começa a passar do ponto. Então, o que acontece com a cabeça dos dirigentes brasileiros? Quando o jogador está ali com 21, 22, aparecer uma proposta maior, leva. Porque o clube teme que o clube europeu já não chegue com uma oferta desse tamanho. Só que o Palmeiras, por ter o selo de formador de craques, porque é isso que no momento, o Palmeiras ganhou, você tem não só, né, Estevão e Endrick. O Danilo teve temporada boa por lá. Exato, o Palmeiras tem vendido e vendido muito bem, ganha essa grife, ganha esse selo, e isso faz com que o Palmeiras tenha mais poder de barganha. Então, mesmo o Alan já não sendo tão jovem, 21 anos para o futebol brasileiro é muito novo, claro, mas para o futebol europeu nem tanto. Então, mesmo nesse estágio, o Palmeiras consegue barganhar mais e chega uma proposta de 35 milhões de euros do Napoli, consegue ter sangue frio, respirar, falar, pô, se for nesse patamar, ele continua, dá retorno técnico, a gente tenta valorizar ainda mais, porque esse limiar do Palmeiras passa a ser maior, porque é um clube muito confiável em vender bons jogadores e o principal, o clube europeu que olha para o Palmeiras hoje já sabe que o atleta tem lastro, né? Isso é o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês acompanharam aí toda a atualização aí do Facincani aí, do canal do Facincani sobre a situação de John Arias e do zagueiro Nino, que pelas últimas horas aí, noticiando o Facincani, o Verdão voltou com as conversas. Ele explicando tudinho a situação, que em dezembro, aparentemente, o Nino andou conversando com o Fluminense, uma aproximação para o retorno ao Brasil, e aparentemente o Zenit não curtiu a ideia, não aprovou, e segundo o Facincani aí, o Palmeiras tem o direito de abrir negociação, aquele jeitinho que a gente conhece do Verdão, com Anderson Barros aos poucos, conhecendo o campo e tal, até fazer uma proposta oficial. E sobre a questão do John Arias, aí o Facincani destacou, segundo a informação que ele trouxe, ele conversou com alguém envolvido nessa questão jurídica do futebol, que essa cláusula do Fluminense não tem uma data para ele ter ser uma opção, né, ter uma prioridade no retorno do John Arias. Como não tem data marcada, isso daí não vale na FIFA. Então o Palmeiras pode muito bem ir lá tratar o John Arias com o Overhampton e trazer o jogador, que se o Fluminense não gostar, ele vai ter que recorrer aí, e segundo a fonte do Facincani, isso não tem validade na FIFA. O certo é conversar com o Fluminense, acertar, se tiver que pagar os bônus, né, do John Arias aí, que ele talvez tinha metas para bater no Overhampton, que paga o Fluminense e traga o jogador, porque esse de todas essas novelas do Verdão, esse que eu acho mais próximo do Verdão, porque ele já sinalizou positivamente para o Palmeiras que quer retornar para o Brasil, certo? Gostou do projeto apresentado. Aí falta essas tratativas aí com o Wolverhampton,
e também com o Fluminense. E para finalizar, aí um corte da ESPN Brasil, onde eles estavam destacando o menino Alan, valores absurdos aí oferecidos pelo Napoli, e uma verdade que eles falaram, o Alan já está passando da idade, né, para ser vendido como joia para a Europa. Hendrick e Estevão foram muito mais novos para a Europa e o Alan foi despontar aí no meio do ano passado para cá, fez jogos assim absurdos e já começou voando esse ano. Então, se fosse o Palmeiras, concordo com o Facincani, venderia o Alan e com essa grana toda poderia trazer até Nino e John Arias ou até, quem sabe, Almada e John Arias, hein? Seria duas excelentes contratações. Vamos aguardar a novela ter o desfecho aí, tomara que seja positivo para o Palmeiras, para a gente começar essa temporada e com tudo no Paulistão. Beleza, turma? Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.